Pois bem, vamos agora falar de vozes verbais. São 3 tipos de voz: ativa, passiva, reflexiva. Então nós temos ativa, passiva, reflexiva. O sujeito pratica a ação. O sujeito pratica e recebe a ação como se fosse diante de um espelho, por isso reflexiva, ação vai e ação volta. E aqui a passiva. O sujeito é paciente. Pode ser passiva analítica, é a forma maior, e pode ser passiva sintética, que é a forma menor. Vamos ver como isso funciona. Quem fez o dever? Ela praticou a ação, voz ativa. Voz reflexiva. O sujeito pratica e recebe a ação. Ela se penteou. Quem penteou? Ela. Ação. Penteou quem? Ela mesma. Então, ação foi, ação voltou. Por isso, voz reflexiva. A voz passiva, como nós vimos anteriormente, ela pode ser analítica ou sintética. Como que nós vamos observar isso? Então, nós temos aqui: vendeu-se a roupa. Eu consigo dizer, vou anotar aqui embaixo: vendeu-se a roupa. Eu digo, a roupa foi vendida. Por conseguir fazer essa mudança, eu digo que o verbo está na voz passiva. Tem o verbo seguido do pronome se, da palavra se. Então eu digo voz passiva sintética. Consigo fazer essa mudança que eu fiz aqui, essa substituição. O outro tipo é a voz passiva analítica. Esse exemplo: Ana vendeu a roupa. Está na voz ativa. Vou passar para a voz passiva analítica. O final da frase vem para o início. Então aqui está a roupa, no final passa a ser o início. A roupa. Vendeu passado. Eu preciso de colocar um verbo auxiliar, um verbo para poder acompanhar. Então, vendeu passado. Então, foi. Pego esse verbo vender e coloco no particípio. O particípio é a terminação ido, ado, dependendo do verbo. Então, vem roupa feminino. Então, no particípio vai ficar vendida. Quem que fez alguma coisa? Ela praticou a ação, Ana. Então, a roupa foi vendida por Ana. Ok? Então, eu tenho aqui: a roupa foi vendida por Ana. Recapitulando: voz ativa. Ana vendeu a roupa. Passando para a voz passiva. O final passa para o início. O início passa para o final da frase. Então, a roupa está no final, veio para o início. Vendeu, pretérito perfeito. Eu vou colocar um verbo auxiliar. Aqui, verbo ser, foi. Pego esse verbo, coloco no particípio. A maioria dos particípios vai terminar em ado ou ido. Ou o feminino, dependendo da frase. Roupa, feminino singular, então vendida. Acrescento uma preposição. Quem que fez alguma coisa? Ana. Então, por preposição. E veio o início da frase. Aqui passa a ser o final. Por Ana. Então, aqui eu tenho um verbo auxiliar, mais um verbo que terminou no particípio,
seguido de uma preposição. Eu chamo aqui de voz passiva analítica. Por ter esta preposição aqui, estar na voz passiva analítica, a partir desta preposição, é o agente, é quem faz alguma coisa na frase. Se quem fez alguma coisa aqui foi Ana, no caso, a partir da preposição, esse termo aqui eu chamo de agente da passiva. É o ser que pratica a ação quando o verbo está na voz passiva analítica. E aqui sofreu a ação, então passa a ser sujeito paciente. Ok? Então, recapitulando. Voz passiva sintética. Verbo transitivo direto seguido do si. Voz passiva analítica. Verbo auxiliar, mais um verbo no particípio. A maioria termina em ado ou ido. Voz passiva analítica. Se tiver uma preposição seguido de substantivo, esse termo a partir da preposição é o agente da passiva. Ok? Por enquanto é só. Até nossa próxima aula.